Olá pessoal do canal Jefferson Mentor, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez nesse vídeo de hoje da nossa websérie sobre carreiras. Hoje eu estou aqui com o Felipe Hoffman, que está aqui no nosso estúdio, para a gente gravar aqui numa melhor qualidade para você, falando sobre a carreira, né? Dos projetos, de como ele conquistou e o que ele pensa no futuro, da onde ele vai chegar aí através da sua carreira. E ele que vai contar, não estou fazendo um suspense aqui, mas ele vai contar para nós aqui todo o processo, certo? Ele que faz parte da geração Y ou os millennials, já falei no outro vídeo, né? E aqui eu tenho uma colinha interessante para falar mais sobre essa geração. É o pessoal que nasceu de 1980 a 1995. Faz parte dessa geração milênio. Tá? Os milênios, eles são questionadores. Por terem crescido com a globalização, eles desenvolveram uma visão global, mas não querem mais um mundo que os pais e os avós deixaram. Defendem o consumo consciente e gostam de engajar em causas sociais. Tá certo? Isso é algumas das características aí do pessoal que se enquadra aqui na geração dos milênios. Então eu tô aqui com o Felipe Hoffman, queria agradecer aqui a presença dele e de cara já que ele se apresentasse aqui para o pessoal do canal. Bom, Jefferson, muito obrigado primeiramente por estar aqui fazendo parte dessa série contigo no seu canal. Agradeço pela oportunidade. Meu nome é Felipe da Cruz Hoffman, eu sou desenvolvedor de software e atuo numa fintech. Pô, Felipe, que legal. A gente sabe que tua carreira é bastante concorrida. A gente tem um card aqui onde a gente fala bastante sobre a falta de mão de obra capacitada, né, para essa área. E queria que tu contasse um pouco para nós sobre a tua carreira. Para chegar até aqui, né, para assumir essa posição, tu já lidera equipes, né, através do trabalho híbrido, tu vai contar um pouquinho mais para nós. Eu queria que tu falasse mais, então, como foi os passos para chegar até tu desenrolar toda essa carreira e chegar onde tu chegou. Bom, eu gostaria de começar falando que eu estudei em escola pública, ensino fundamental e depois o ensino médio, ambos foram feitos em escola pública. Quando eu estava mais ou menos na metade do ensino médio, eu fiquei sabendo de uma escola técnica aqui na cidade que oferecia cursos técnicos em informática e em algumas outras áreas. Isso me chamou muita atenção, porque eu gostava muito da área, gostava de mexer ali com computadores, né? Isso me instigava minha curiosidade desde criança. Então eu achei que poderia ser algo que eu ia gostar ali de estudar e decidi então seguir por esse caminho. Acho que foi no segundo ano do ensino médio, então eu iniciei num curso técnico em informática e já na primeira disciplina foi de desenvolvimento de software, o que já me chamou bastante atenção. Não era algo fácil e era na caneta e no papel, né? Hoje a gente vê cursos aí de desenvolvimento de software no qual a gente já começa direto ali no computador, na máquina mesmo, mas naquela época assim era caneta e papel. Então já me chamou bastante atenção e algumas outras disciplinas não teve nada a ver com desenvolvimento de software, teve algumas de computação gráfica, algumas de manutenção de computadores que eu também gostei bastante e foi onde descobri também uma das paixões que foi a manutenção ali, atuar com hardware. Também eu tinha bastante facilidade. E terminando o ensino médio, aliás, um pouco antes de terminar o ensino médio, um pouco antes de finalizar esse curso técnico, um dos professores desse curso me indicou para uma vaga no qual seria um estágio na área ali de infraestrutura de redes, na própria escola que eu estudei. Eu resolvi aceitar, achei bem bacana a ideia e foi minha primeira experiência na área, na qual atuei ali por mais ou menos, acho que foram 6 meses de estágio. E no finalzinho desse estágio, esse mesmo professor aí me indicou para uma outra área que não tinha muito a ver com informática. Eu resolvi aceitar, conheci um pouco a empresa, trabalhei ali alguns meses, porém não era na área da informática. Eu decidi então que não era por onde eu deveria seguir. Eu não vi algo assim que me trazia aquela paixão dentro, não era algo que eu via como algo que fizesse sentido para a minha carreira lá na frente. Terminando o ensino médio, então eu lembrei de uma disciplina ali do curso técnico que foi a área de hardware, a área de manutenção, e
por um incentivo do meu pai, eu decidi então abrir ali uma pequena assistência técnica de computadores, na qual também tive incentivo de mais uma pessoa. A gente trabalhou juntos nessa parte e junto com isso também eu comecei a graduação de análise e desenvolvimento de sistemas numa faculdade EAD. Para mim foi muito bom, muito importante, porque eu vi nisso uma oportunidade de poder crescer ainda mais, usar ainda mais da minha proatividade, de ser uma pessoa autodidata, que isso é uma coisa muito clara para mim. Sempre gostei muito de estudar por conta. Então a faculdade EAD para mim foi muito importante nisso, porque eu tinha mais tempo para estudar por conta, na qual eu conseguia me desenvolver mais. E a graduação então eu terminei ali enquanto eu ainda atuava na área de manutenção de computadores. Atuei na área de manutenção, área de hardware, por aproximadamente 8 anos e ali pelos anos de 2016, mais ou menos, o nosso país estava vivendo uma crise na qual eu fui um pouco afetado também e a minha área começou a baixar muito, aliado também, aí veio a onda dos smartphones. Então muitas pessoas já não tinham mais computadores e estavam optando e migrando para o smartphone, porque viram que o seu uso, o uso pessoal, era suprido por um smartphone, não mais por computador, por um notebook. Então eu comecei a fazer uma análise ali da minha carreira, onde eu queria estar ali uns 5 anos, se ainda ia ter mercado para mim depois desses 5 anos. E eu vi que talvez não seria bom eu ainda permanecer nessa área. E aí eu lembrei lá do tempo da faculdade, o tempo do curso técnico, que eu gostava muito da área de desenvolvimento de software. Aliado a isso, com a onda de smartphones, me veio uma vontade de atuar com um desenvolvimento voltado aí para aplicativos, para smartphones, e optei então por ir em busca de aperfeiçoamento na área, algum curso, algum treinamento que pudesse me inserir nesse mercado de desenvolvimento. Encontrei uma escola aqui na cidade mesmo, na qual ministrava curso de uma linguagem de programação que me atraía muito na época. E aí foi bem bacana explicar isso, porque quando eu estava finalizando esse curso de desenvolvimento, um colega meu me comentou que uma empresa aqui da cidade estava oferecendo cursos de desenvolvimento de software e no final deste curso eles iriam contratar alguns alunos para trabalhar na empresa. Eu vi isso com bons olhos, me inscrevi, fui chamado para entrevistas na empresa, fui chamado depois para o curso. O curso ele oferecia várias linguagens de programação nas quais a empresa trabalhava. Eu gostei, achei muito bom, muito importante para estudantes, porque esse curso era bem voltado para estudantes. Eu já não era mais um estudante de graduação, eu já tinha, acho que na época, uns 26 anos, mas a maioria dos meus colegas ali, nós éramos em 20 alunos, a maioria era estudantes de graduação. Eu e mais uns 3 ali que já tinha passado da graduação, mas estava tentando fazer essa troca de área. E ao final do curso, então, a empresa me chamou, me fez uma oferta ali, eu achei muito bacana, gostei, e decidi então por largar aquela minha vida de 8 anos com manutenção de computadores e fui para a área de desenvolvimento. Então foi a minha primeira experiência profissional com desenvolvimento de software. Pô, Felipe, que legal, contando a tua história, não terminou ainda a carreira, mas só pontuar aqui, pessoal, que é o que acontece nas gerações, o que a gente vem estudando. O que acontece? O pessoal, já aconteceu até, vamos dizer assim, uma disrupção, né, conforme ele está comentando aqui conosco, na atividade dele. Porque ele tinha uma atividade de manutenção de computadores, de hardware, até uma atividade mais manual, vamos falar assim, né? E aconteceu que o quê? Com a ascensão dos celulares, como ele bem colocou, os smartphones, o pessoal começou a migrar e a diminuir a quantidade de uso, né, de computadores, de hardwares e tudo mais. E com isso, né, essa geração, falando em geração, ele na própria pele, já sofreu, né, uma certa disrupção, quer dizer, teve que se reinventar e buscar
uma nova profissão, uma nova, não carreira, porque é dentro da área de TI, mas avançar, né? Então isso mostra o que as pesquisas vêm revelando, que a geração que está vindo hoje vai trabalhar em mais de 30 lugares e em profissões que ainda hoje não existem. Então é interessante, né, a gente ver na prática que essa nossa série ela quer conflitar isso, né? O que as pesquisas dizem com o pessoal das gerações, se está acontecendo ou não. E aqui fica um exemplo bem claro disso, e ele vai continuar, né? Então, dando sequência aqui à nossa conversa de carreira, né, ele começou então numa outra empresa que através de um curso, né, foi selecionado, né, para trabalhar, e a partir daí então abriu-se outra, né, opção, outra oportunidade. Felipe, tu continuasse a partir daí na questão do desenvolvimento de softwares, as oportunidades que se criaram a partir daí. Então eu dei segmento na área de desenvolvimento de software, e nessa empresa que eu comecei atuando, eu vi que algumas tecnologias já estavam um pouco obsoletas. E todo esse conhecimento que eu havia adquirido no curso, eu queria colocá-lo em prática e não tinha visto ainda nessa primeira oportunidade essa chance. Então, dei continuidade nessa caminhada, atuei numa outra empresa na qual eu consegui então trabalhar nas tecnologias que eu estava mais alinhado, que eram mais os meus objetivos, e ali sim consegui dar uma continuidade bem bacana na carreira, consegui avançar com mais alguns treinamentos na área e consegui ganhar uma experiência muito boa, alinhado também com alguns colegas que me ajudaram bastante ali, né, nessa caminhada, que é uma coisa muito importante. Eu gosto de frisar, cara, que a área de desenvolvimento de software, ela é uma área que exige muito trabalho em equipe, exige o que a gente diz de a comunidade. A gente está sempre se ajudando. Tem um problema, tu posta num fórum na internet, vai ter sempre alguém para te ajudar. E na própria empresa também, os colegas ali estão sempre dispostos a ajudar, todo mundo acaba crescendo junto. E algum tempo atrás eu fui em busca de mais aperfeiçoamento na área e encontrei ainda tecnologias mais atuais que eu vi que tem um futuro ainda muito longo, tem uma longevidade essas tecnologias que eu acabei me aperfeiçoando. E num desses treinamentos então que eu estava fazendo, eu acabei fazendo parte de uma comunidade muito bacana de desenvolvedores, na qual eu acabei conhecendo uma fintech, e na qual eles utilizavam basicamente essas tecnologias que eu estava ali me aperfeiçoando e que estava alinhado lá atrás com meus objetivos também de desenvolver aplicativos para smartphones e também aplicações web. E hoje estou trabalhando nessa empresa, ela é uma fintech, na qual eu atuo 100% home office. E na empresa que estou atualmente, então, eu utilizo essas tecnologias que estão bem alinhadas com os meus objetivos, nos quais eu vejo que eu vou conseguir atingir os meus objetivos nos próximos 3, 5 anos. E me sinto hoje realizado, então, por ter feito toda essa jornada. Eu vi que cada passo que eu fiz, cada decisão que eu tive que tomar, muitas bem difíceis, me fizeram chegar até aqui, mas são aprendizados que a gente tem na vida. Nem sempre a gente vai decidir pela melhor coisa, mas tudo é aprendizado. Eu aprendi isso e aceitei. Hoje sou grato a cada decisão que eu tomei na vida. Pô, Felipe, bem legal. A gente vê que é uma carreira longa, a gente falou, tem tomadas de decisões que a gente tem que fazer, e o ruim, né, que a gente não sabe se no futuro vão dar certas ou não. O que é interessante aqui no nosso bate-papo é saber um pouquinho mais nessa carreira, na questão do trabalho remoto, nem é híbrido, é remoto. A empresa, pelo que a gente tem conhecimento, a base é em outra cidade, né? E eu queria que tu comentasse, então, como é que é mais ou menos o teu dia a dia no teu trabalho remoto, a partir de casa, né, como home office. Primeiramente, um dos motivos que me fizeram optar por essa empresa que eu estou atualmente foi justamente o trabalho home office, que é uma das coisas que lá no início eu não tinha como objetivo, porque praticamente não existia, né? A gente não ouvia falar disso, mas que hoje para mim é o que mais faz sentido. A empresa que eu trabalho, ela fica na cidade do Rio de Janeiro,
E como que funciona? A gente tem horário flexível, então a gente não tem ponto, a gente não tem nada de burocracias, é muito da questão da responsabilidade do colaborador. A gente precisa trabalhar 8 horas por dia, que é a nossa legislação aqui no Brasil, mas a gente tem um horário flexível. A gente procura a equipe estar toda ali num horário em comum, a gente não tem definido um horário de início, um horário de término, mas a gente procura estar sempre um horário em comum, porque muitas vezes a gente precisa do colega em algum projeto, a gente está junto, né? Então a gente começa ali o dia dando um bom dia, a gente trabalha com o Slack, a ferramenta de comunicação interna da nossa equipe e da empresa. A gente começa ali dando um bom dia, a gente sabe que o colega já está ali trabalhando, se a gente precisar de um auxílio a gente pode chamar ele, né? E no decorrer do dia ali a gente vai fazendo o nosso trabalho. A gente tem um painel no qual a gente vê as nossas tarefas, o que nós precisamos fazer, trabalhar naquele dia ou naquela semana. No início da semana a gente alinha as prioridades de entrega, né? A gente tem uma entrega semanal na nossa equipe, então no começo da semana a gente faz um alinhamento para ver o que vai ser entregue. O meu trabalho, eu trabalho como desenvolvedor front-end, então o que eu faço são basicamente ali o que o usuário vê, né, que são as telas. Porque a área de desenvolvimento de software, em algumas empresas o desenvolvedor ele faz algumas coisas, em outras empresas ele faz outras, né? Então basicamente é dividido em duas camadas ali, o back-end, que faz toda a parte lá de processamento, servidor, banco de dados, e a gente tem a parte do front-end, que é a parte mesmo que você enxerga no sistema, que é como se fosse a cara do sistema, né? Os botões, os campinhos na tela. Pô, Felipe, bem legal a gente conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho remoto, que a gente ouviu falar bastante, é uma novidade. Agora o pessoal está voltando, né, com o trabalho híbrido, que é uma mistura de você pode trabalhar 3 vezes em casa, 2 vezes vai para a empresa, enfim, mas 100% remoto e mantendo pós-pandemia. É interessante a gente conhecer alguém que trabalha dessa forma e se mostra uma forma correta de trabalhar e que faz todo sentido, como tu bem colocou, né? Isso há uma melhora na qualidade de vida do trabalhador e a empresa recebendo suas entregas não tem porquê de estar fazendo maiores gastos, né? Então é uma forma inteligente de se trabalhar. Nós, dando sequência aqui às nossas perguntas, vamos para outra pergunta, que é a pandemia, né? Todo mundo passou pela pandemia. Eu queria que tu colocasse para nós, Felipe, como foi dentro da tua área, a gente já sabendo um pouco do teu dia a dia, um pouco da tua carreira, como é que foi nesse teu setor atravessar esse período difícil que foi para todos nós, que foi o período da pandemia. Bom, quando a pandemia começou lá em março de 2019, eu ainda atuava numa empresa aqui da cidade de maneira presencial. Então ali todo mundo foi para home office, todo mundo foi trabalhar de casa, e eu já senti que seria algo muito legal, algo que eu queria experimentar ali, o home office. E foi nesse meio tempo aí que eu então troquei de empresa, fui para essa empresa trabalhar 100% home office agora atualmente, essa empresa do Rio de Janeiro. E na área de tecnologia, principalmente na área de desenvolvimento, a pandemia houve um crescimento muito grande na área, houve uma demanda muito grande, porque tudo teve que crescer de maneira muito rápida, tudo teve que se desenvolver rapidamente, né? A gente viu aí as aulas tendo que acontecer de forma online, então demandou muita infraestrutura de internet, de rede, de pessoal de software. Então a área de desenvolvimento de software, a área da tecnologia como um todo, foi uma área que com a pandemia felizmente ela cresceu bastante. Houve uma demanda muito grande por profissionais, que todo mundo sabe que atualmente a gente tem uma carência muito grande de profissionais, e a pandemia só impulsionou isso ainda mais. Como é que foi o turnover, como é que foi a rotatividade entre as tuas equipes, por exemplo? O pessoal, né, que tu falou, você tem uma grande comunidade ali. Houve bastante troca, não houve? Aumentou a sua comunidade? Como é que foi nesse período na pandemia e agora pós-pandemia? Bom, o pessoal acabou se mantendo na área, e o que se viu foi um aumento aí exponencial da área de oportunidades, e o que mais se viu foi pessoas
saindo das empresas na quais trabalhavam na sua própria cidade para empresas fora da cidade para trabalhar especificamente como home office, porque o que a gente viu foi que o home office realmente derrubou muitas fronteiras. A resposta, né, Felipe, vai ao encontro das pesquisas, que por isso que ainda falta, né, mão de obra, que teve essa grande aumento, né, de captação de recursos humanos para essa área de tecnologia. Muita gente também migrando, né, de uma outra área para essa área, podendo também trabalhar remotamente, de forma híbrida e assim por diante. Pessoal, então estamos no final aqui da nossa entrevista com o Felipe Hoffman. A gente agradece a participação de vocês também por ficarem até o final do vídeo. Também ao Felipe, que nos prestou aqui todas as devidas, respondeu todas as perguntas aqui que nós viemos fazer, tá? E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Jefferson Mentor. Obrigado, compartilhe, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!